Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Augusto, sou engenheiro mecânico, trabalho na empresa STE Parts e hoje eu vou mostrar para vocês um estudo de caso que a gente fez na indústria de calçados esportivos, onde a gente conseguiu aumentar a produtividade no desenvolvimento em soluções através de materiais compósitos. Falando um pouco da STE Parts, a gente é uma empresa de engenharia. Apesar de eu apresentar um caso na indústria calçadista, a nossa empresa tem uma atuação maior no ramo automotivo, onde os nossos maiores parceiros são empresas do grupo Randon Corp. Então a gente tem uma relação muito próxima da Fras-le e do Instituto Hercílio Randon. Falando um pouco mais de mim, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Universidade de Santa Cruz do Sul e dentro da STE eu atuo realizando análise SCAI, simulações estruturais. Já tenho aí 3 anos de experiência nesse ramo. Um pouco da agenda que a gente vai ver aqui. Primeiro eu vou fazer uma contextualização de todo esse trabalho que a gente realizou, um pouco das aplicações, resultados e o que a gente conclui com todo esse trabalho. Independente de qual ramo que a gente está trabalhando, seja ele no ramo calçadista, seja no ramo automotivo, ou seja no ramo aeroespacial, independente do que for, a gente sempre vai procurar reduzir o tempo de desenvolvimento de produto. A gente sempre vai querer lançar mais produtos em cada vez com menos tempo de desenvolvimento. E o que acontece, que eu vou ilustrar aqui nesse gráfico, é que em muitos casos a gente não pode deixar um produto chegar na eminência do lançamento e perceber que tem que fazer alguma modificação, porque nesse ponto o custo para mim aplicar essa modificação no produto é algo extremamente alto. Em outras palavras, para ficar mais fácil de entender o conceito, enquanto eu tenho uma folha de papel, que eu estou fazendo um desenho de um conceito de um produto, é extremamente barato fazer qualquer tipo de modificação. Agora, se eu já cheguei a construir um molde protótipo ou eu tenho um molde definitivo, é muito mais complexo fazer qualquer tipo de alteração. E quando a gente está falando de desenvolvimento de produto, é muito normal a gente ter que fazer várias iterações, né, ao longo de todo esse projeto. Porque em muitos casos o cliente ele tem dificuldade em dizer o que ele realmente quer no projeto dele, mas ele sabe muito bem dizer o que ele não quer. Então o que muitas vezes acontece nesse processo é que eu posso achar que o meu cliente queria que eu fizesse um skate. Era esse o produto que eu entendi inicialmente. Mas o que acontece é que o próprio processo interativo necessário que ocorre dentro do desenvolvimento de produto me leva a necessitar de mais iterações, onde ele pode me responder, olha, eu não consigo nem me equilibrar em cima do skate, isso não serve para mim. Então eu penso, bom, vamos fazer um patinete, né? Agora tu consegue se equilibrar em cima. Mas na verdade um patinete não consegue andar na terra, eu preciso de uma motorização. Ah, então tá, podemos colocar uma bicicleta, mas ainda assim não serve. Como é que eu vou pedalar vários quilômetros ao mesmo dia? Então uma moto. Mas se chover, vai se molhar se andar de moto. Então o que acontece é que o que ele realmente queria era um carro. E a gente teve um primeiro conceito inicial que era um skate. Então todo esse processo interativo que eu descrevi aqui, se isso for extremamente mais rápido e sem que eu precise chegar perto do lançamento de um produto, sem que eu precise fazer vários protótipos, vários moldes, é onde a gente consegue ter um ganho significativo. É aí que entram as ferramentas digitais, onde a gente pode utilizar ferramentas CAI, recursos CAI, para prever qual que vai ser o comportamento de um produto, sem a necessidade de eu ter que fazer diversas etapas de prototipagem e investir um custo elevado. Assim a gente vai conseguir ter um desenvolvimento mais competitivo. Falando um pouco do ramo calçadista, de calçados de competição, né?
Todos os anos são lançados vários modelos, diferentes opções disponíveis no mercado, mas o que acontece é que muitas dessas soluções elas são tailor-made, ou seja, elas são feitas para um único usuário. Por exemplo, uma pessoa que tem uma altura de 1,80, pesa 80 quilos e usa calçado número 40. É algo extremamente específico. E o que acontece muitas vezes é que se esse usuário mudar, a solução que eu tenho inicialmente, muitas vezes já não serve para um outro usuário. Então é um ramo extremamente específico, o que torna difícil a gente definir requisitos estruturais. E da mesma forma, a validação do produto ela é extremamente complexa, porque ela vai depender muito da opinião do usuário. Muitas vezes ele pode usar o meu calçado e me dizer que ele acredita que precisa ser um pouco mais rígido. Mas o quanto é um pouco mais rígido? É 1 Nm, é 10, é 100, é 1000, é 10.000? Então esse jogo com essas variáveis fica um pouco complicado, porque muitas vezes não é tão simples transformar uma opinião em números. Mas quanto à seleção de materiais para esse produto, a gente não tem dúvida que o material compósito consegue entregar o que a gente precisa para esse produto, porque ele vai ajudar na questão da biomecânica, permitindo com que o usuário consiga realizar o movimento correto da corrida, sem ter fadiga, sem que ele tenha cansaço excessivo, e vai ajudar também no retorno de energia, que é o que o compósito vai ajudar a entregar nesse quesito. E além de tudo isso, o compósito ele tem uma densidade extremamente baixa. Então é um material que vai apresentar um baixo incremento de massa e vai conseguir nos entregar resistência, leveza e a rigidez que a gente precisa para esse produto. Lembrando que aqui a gente utilizou fibra de carbono para essa placa de calçado esportivo. Agora eu vou falar um pouco das ferramentas de simulação estrutural que a gente pode utilizar para avaliar um produto como esse. No caso aqui, todo projeto a gente vai ter que começar com um requisito. E aqui no caso, o requisito para essa placa de calçado esportivo é passar nesse teste que vocês estão vendo na tela, onde é construído um dispositivo e ele vai flexionar em 50 graus essa placa e ela não pode quebrar durante esse teste. Então, através de uma análise CAI, a gente consegue avaliar resultados de tensão, a gente consegue avaliar deslocamento, consegue avaliar resultados de critério de falha, para a gente conseguir julgar se essa placa vai ou não vai quebrar, caso fosse feito esse teste. Mas é claro que ao longo de todo esse processo surgem algumas dúvidas, algumas questões que a gente não tem certeza a priori. Por exemplo, qual seria a melhor orientação de fibra para esse compósito aqui? Será que a melhor orientação é a gente colocar as fibras completamente alinhadas no sentido da flexão que essa placa vai sofrer? Qual será que é a espessura que ela vai ter que ter? Qual vai ser o número de camadas que ela vai ter? A priori, a gente não tem esse resultado. Então, o que a gente pode fazer é propor inicialmente uma análise onde eu procuro avaliar mais a sensibilidade das minhas variáveis, onde eu proponho uma orientação inicial para o meu compósito. No caso aqui, eu estou dizendo que as fibras estão alinhadas no sentido da flexão e eu consigo avaliar resultados de tensão, consigo avaliar resultados de deslocamento, no caso rigidez, e aí a gente consegue julgar se essa configuração serve para a nossa aplicação ou não. E aqui eu tenho uma plotagem do critério de falha, que nada mais é que mais um índice que nos ajuda a avaliar se essa peça vai resistir ou não ao carregamento imposto. No caso aqui, o critério de falha que a gente está utilizando é o critério de falha de máxima tensão e de uma forma mais complexa, vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma peça de aço, eu posso fazer um comparativo da tensão equivalente de von Mises com o limite de escoamento do meu material. E a gente consegue ter uma ideia se esse aço vai escoar ou não vai. Para o compósito é um pouco mais complexo, porque ele é um material que tem propriedades ortotrópicas. Em outras palavras, dependendo do sentido que está a orientação da minha fibra, o compósito vai ter valores de resistência e rigidez diferentes. E esse índice de critério de falha me ajuda a interpretar se esse compósito pode resistir ao carregamento ou não. Como é um índice que compara a tensão resultante que eu tenho na minha análise com o limite que o meu material resiste,
qualquer valor que eu tiver superior a 1, pode me indicar que eu posso ter uma falha no meu material compósito, que é o que acontece na primeira iteração que a gente faz, onde eu tenho um resultado de 2,58. Em outras palavras, essa configuração inicial que eu arbitrei não resolve o meu problema. Mas mais do que isso, eu posso usar o critério de falha como uma forma de entender por que esse valor está acima de 1, por que essa peça não me serve. Então eu consigo, junto com os resultados de tensão, como no caso aqui, se a gente for olhar a tensão na transversal do meu material, esse valor está extremamente alto. É por isso que esse material, que essa primeira configuração não atende o nosso critério. Então o que eu faço? Como está faltando rigidez na transversal, a gente pode manter a mesma espessura da nossa placa e adicionar mais uma camada de laminado, onde eu consigo adicionar uma camada a 90 graus, tendo um laminado 0,90, e a gente consegue de novo avaliar como fica o critério de falha. Onde aqui a gente ainda tem uma configuração que não funciona, ainda temos resultados extremamente altos. Então, como a gente adicionou fibra na transversal, significa que a minha peça perdeu rigidez. Então agora eu preciso trazer um pouco dessa rigidez de volta e adicionar mais uma camada a 0 graus. Onde aqui a gente consegue ver que os critérios de falha resultam em o maior valor é 2, mas a gente vê que de certa forma já está mais equilibrado o meu laminado aqui. Então, mas ainda assim não serve. Agora, e se eu adicionar mais uma camada 90? Agora eu tenho resultados mais interessantes. Como eu disse antes, o critério de falha vai me indicar uma potencial falha na minha peça se eu tiver resultados maior que 1. Fazendo essa configuração, eu tenho resultados de 0,92 agora. Já são resultados melhores que 1. Então eu estou no caminho de encontrar uma configuração de laminado que funciona. Porém, esses valores são extremamente próximos de 1. Então, vale a pena a gente fazer mais uma iteração, onde eu uso um laminado de 0,90 simétrico, e agora eu já tenho resultados mais distribuídos. Porque se eu quiser que essa peça não venha apresentar falha, eu vou precisar que pelo menos uma camada do laminado dela esteja com critério de falha abaixo de 1. E a gente consegue esses resultados com essa configuração de um laminado 0,90 simétrico. Então, esse é o laminado que a gente vai utilizar daqui para frente no desenvolvimento do projeto dessa peça. Seguindo adiante, existe sempre algumas constraints de manufatura, porque por questão de volume de fibra e espessura do tecido que eu vou utilizar para fabricar essa peça, muitas vezes eu não consigo fazer a espessura que eu tinha planejado anteriormente na etapa de análise de sensibilidade. Então o que acontece é que eu preciso fazer algum ajuste na espessura da minha peça, e é o que a gente faz aqui, onde eu defino o mesmo laminado que eu tinha antes, de 0,90 simétrico, porém agora eu vou variar só a espessura da minha peça. Vou ver o que realmente funciona, se a peça pode ter 0,4 de espessura, se pode ser 2,4, por exemplo. É o que a gente vai ver mais para frente. E o que a gente conclui com esses resultados? Se eu utilizar uma espessura de 0,4, fica muito claro que a peça tem pouquíssima rigidez para resistir esse carregamento. E logo ela vem a falhar. Porém, interessante é que se eu tenho a espessura de 1,6 e 2,4, significa que a minha peça está extremamente rígida. Como eu vou ter que dobrar ela sempre no mesmo ângulo, eu preciso de muita força para atingir esse valor de inclinação na placa, portanto ela também vem a quebrar. O que sobra daqui? Sobram as espessuras de 0,8 milímetros e 1,2. Essas espessuras atendem os requisitos que a gente havia pensado de tensão. Agora, aonde a gente chega com isso aqui? Se eu for fazer próximas etapas de prototipagem, talvez alguma validação mais complexa, o que eu vou fazer vai ser partir, pelo menos com essas espessuras de 0,8 e 1,2 com laminado 0,90 simétrico, sem precisar da necessidade de testar todas aquelas outras espessuras e todas as outras configurações de laminados possíveis. Concluindo aqui, se a gente tiver um modelo virtual validado
e eu precisar, por algum feedback, algum outro motivo, eu tiver que propor modificações de rigidez na minha estrutura. Por algum motivo, vamos supor que a espessura de 0,8 que eu falei, a gente pode receber um feedback do usuário que ela é pouco rígida. Ele vai testar o nosso produto com a espessura de 1,2, vai ser extremamente rígido. Então eu preciso de alguma coisa ali no meio. O que a gente pode fazer é fazer as modificações devidas nesse modelo e novamente rodar o modelo virtual que a gente tem validado e verificar se realmente atende ou não os critérios que ele procura. Também posso, da mesma forma, propor uma nova geometria, se eu bem quiser. Posso adicionar algum reforço, alguma outra coisa que precise para melhorar o funcionamento do produto. É algo que a gente pode fazer. E o que eu destaco é que a gente não precisa da necessidade de fabricar 100 protótipos diferentes para a gente conseguir verificar esses resultados. E o mais importante é que, se eu não tiver um resultado perfeito numa primeira iteração, o que é algo muito complexo, eu pelo menos consigo chegar em algo mais próximo do ideal, algo mais próximo do que a gente tinha nos requisitos iniciais. Bom, qual que é a mensagem que eu tentei passar aqui? A gente pode utilizar ferramentas CAI no desenvolvimento de soluções e materiais compósitos para nos ajudar a acelerar todo o processo que eu comentei, onde a gente tinha um skate inicialmente no desenvolvimento do projeto e no final percebeu que era um carro. Com o uso das ferramentas CAI, eu consigo acelerar todo esse processo iterativo e, se não entregar uma solução completamente perfeita numa primeira iteração, ao mínimo eu consigo chegar pelo menos mais próximo de algo que possa vir a funcionar. Bom, pessoal, aqui no slide eu tenho o meu e-mail, né, o meu contato. Se algum de vocês tiver interesse em trocar alguma ideia, bem tranquilo, me contatar por ali. Também vou estar na feira aí ao longo de todo o resto do dia. Se alguém tiver interesse em trocar alguma ideia ou conversar sobre um caso mais específico. Então eu agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado.